Estamos ao vivo agora. E aí, como que vocês estão? Hoje é sexta-feira. Nós temos uma live incrível, mais uma live incrível sobre perdão. Gente, eu vou começar. Deixa eu só organizar essa luz aqui pra mim. Só um minutinho. Ó. Boa noite, Suzane. Tudo bem? Acabou de entrar. Vou esperar aqui mais um minutinho. Deixa eu ver aqui. Enquanto a gente espera, eu vou enviar aqui, tá? Convidando as pessoas pra live. E faz... Deixa eu ver aqui. Tô convidando aqui, tá? Bom, só um minutinho que eu tô convidando. Boa noite para vocês. Boa noite, pastora Érica. Nossa convidada de hoje é a pastora Érica. Se você já quiser entrar, solicita para entrar, Érica, porque eu não tô conseguindo. Sabe que eu sempre embanando com esse aqui na hora de chamar ao vivo. Não sei, eu aperto aqui, mas eu não consigo. Solicita para entrar, por favor. Deixa eu ver aqui. Se eu apertar aqui, deixa eu ver como. Ah, ok. Aprendi. Vamos ver aqui. Aprendi aqui, gente, aonde que entra, tá vendo? É sempre aprendendo mesmo. E ao vivo é assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo. Oi, tudo bem? Boa tarde. Bem? Tudo? Tá me ouvindo ok? Tô te ouvindo. Você tá conseguindo me ouvir direitinho? Sim, eu tô te ouvindo tranquilamente. Já é boa noite ou boa tarde? Boa tarde ainda, né? Não, aqui são 10 horas. Ah, Aqui. Mas aqui já estão... porque tá no horário de verão aqui, hein? Senão seria ah, 11. entendi. Tranquilo. E aí, prazer ter você aqui. Agora eu fico assim na dúvida, Érica. Você me diz, por quê? A minha pastora, eu sempre falo senhora, apesar da idade. E acho que questão de respeito, né? A gente tem. Entendo. Não sei, você prefere ser chamada de Érica, pastora Érica, senhora? E eu fico Pra mim sempre, tá tranquilo, tá tranquilo. Pode me chamar de você. Não tem problema nenhum. Agora eu senhora. não tô te ouvindo. Agora eu te ouvi. Às vezes eu vou dar uma embananada e falar, senhora, Eu você. compreendo, eu sei como é que é. Eu também acabo fazendo também, mas não tem problema nenhum. Então. Bom, então hoje nós vamos falar sobre o perdão, né? E como essa atitude, como essa decisão muda as nossas vidas, né? Transforma a nossa vida. E a pastora Érica hoje está aqui para a gente conversar sobre esse assunto. E Verdade. primeiro, pessoas que não me conhecem, meu nome é Thaís Almeida, eu sou mentora de inteligência emocional para mulheres, eu trabalho com mulheres casadas, o meu público-alvo é a mulher casada, tá bom? Porque o meu intuito é construir famílias, é não permitir que as famílias sejam destruídas. Então eu trabalho essa parte na mulher, tá bom? E agora você se apresenta pra gente. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Muito obrigada, Thaisa, por essa oportunidade. É um prazer. Nós estamos no mesmo foco, no mesmo propósito. Eu também sou coach, né, mentora de mulheres, e o meu propósito é trabalhar a inteligência emocional para a mulher, principalmente a mulher que já passou por algum transtorno emocional, que tenha algum problema emocional. Eu sofri com depressão por 10 anos, eu sou pastora também, e além de ter um propósito, essa é a minha missão de vida. É um prazer estar aqui falando de um tema tão profundo, né, que é o perdão. Perdão é uma libertação. E é muito bom, e faz parte da inteligência emocional entender o perdão. É verdade. É um dos pontos principais, né? Para a gente realmente desenvolver essa inteligência emocional. Ali é o início de tudo, né? Praticamente, né? Não sei como que você trabalha, mas a inteligência, eu sempre falo que dentro da inteligência emocional não é tão simples. Você chega
Eu quero desenvolver minha inteligência emocional. Hoje eu sou inteligência emocional já, gente, emocionalmente. Mas não é assim, é um processo de dentro para fora, tem que haver cura, tem que haver perdão, tem que haver essa ressignificação, essa transformação, esse autoconhecimento. Então, são vários pilares dentro, né, que tem que ser trabalhado para a gente desenvolver isso. E eu sempre trabalho essa parte para que a mulher consiga colocar, aplicar essa inteligência emocional, primeiramente nela mesma, e depois ela conseguir aplicar dentro do lar. Porque o que Sim. acontece, né, pastora, é assim, a mulher sem sabedoria para lidar com a casa, para lidar com o marido, com os filhos, até mesmo devido aos episódios passados que vem ainda afetando a vida dela, não consegue ter equilíbrio. Então, é um processo mesmo, né? Esse trabalho nosso. É um grande processo e Sim, maravilhoso, né? Um grande é processo. verdade. É um prazer poder trabalhar com mulheres, né? Nós mulheres, nós somos o pilar da casa. Pode reparar, quando a mulher não está bem, reflete nos filhos, reflete no esposo, reflete no E ministério. A gente acaba sendo um suporte. Primeiro é o Senhor, é claro, mas a mulher ela está ali como auxiliadora. Isso está na Bíblia, o que, que é o dever da mulher. E muitas mulheres, infelizmente, não entendem a inteligência emocional, não é de um dia para o outro. Eu, infelizmente, só fui conhecer a inteligência emocional com 28 anos. Então, assim, me libertou, me transformou. Muitas vezes acaba passando para a religião. E a gente sabe que Jesus não é uma religião. Muitas vezes a pessoa fala, mas por que que na minha casa não acontece? Eu vejo na casa do fulano, na casa do Beltrano. Por que que os meus filhos são assim? Por que que meu casamento não dá certo? E quando a gente entende que é nós que mudamos para depois o outro ser transformado, aí sim a casa da gente é transformada. Na verdade, Thais, eu acredito que você concorda comigo a concordo respeito disso. plenamente, porque essa é exatamente essa minha visão. É incrível, né? É Ai, que essa minha. bom. E você sabe como que foi, como você disse que a mulher ela consegue passar para o marido, para os filhos, o estado emocional que ela tá, porque eu comecei a observar isso. Na verdade, meu marido, ele me deu assim um estalo mesmo. Ele falou: Ah, amor, tá vendo? Toda vez que você tá nervosa, eu fico nervoso, acaba me deixando nervoso, e aí acaba que a gente briga. E isso, eu falei assim, mas será? Acho que não. E nessa época eu não era assim, hoje como eu sou. Então eu falava, não, isso é culpa dele, porque faz isso, faz aquilo. E é criança, é casa, é não sei o quê, tudo pra mim. E depois que eu entendi que o meu estado emocional afeta na minha casa, no meu lar, depois, um processo que eu passei, que eu fui vendo isso, parando para analisar o que estava acontecendo na minha volta, o que estava acontecendo dentro de mim, que eu vi que realmente eu afetava muito. Afeto até os meus filhos. Eu deixo Verdade. meus filhos, se eu fico nervosa, os meus filhos choram mais. Isso é verdade. Como se eles tirassem. Ele falou: Pera, minha mãe tá nervosa. Agora é a hora que eu vou começar a falar na cabeça dela e deixar ela pior ainda. E eles choram e eles brigam. Então eu fico pensando. E quando eu tô tranquila, eu falei: Calma, vamos resolver aqui. É totalmente diferente. Realmente a mulher, ela é uma coluna da casa mesmo. Sim. Ela consegue dar o suporte. E foi por esse motivo que eu resolvi trabalhar com mulheres, que o meu alvo seria as mulheres, porque eu entendi que nós somos capazes de construir a nossa casa, né, pastora? Sim. Nós somos capazes. Verdade. E muitas mulheres falam, muitas esposas usam a frase de que, eu não vou fazer, meu marido não faz, a culpa é dele. E a culpa, na verdade, é de nós mesmas, porque cada um tem que assumir a sua responsabilidade, né? Então, se você assume a sua, ele assume a dele, mas eu sempre falo, se ele ainda não tem a visão que você tem, não conseguiu assumir a responsabilidade dele, você pode ensinar ele a ser um esposo. Sim. Ensina ele a ser Verdade. um esposo. Ninguém nasce sabendo ser um esposo ou ser uma esposa, né? Mas Verdade. enfim, falar disso a gente vai falar a noite toda, que eu É verdade. E é tão bom, né, esse propósito que o Senhor nos despertou, trazer a inteligência emocional para dentro dos lares evangélicos, ensinar a mulher cristã. Eu li um livro que foi assim um despertar para mim, que foi o Despertar da Leoa.
Eu não sei se você conhece esse livro. Ele, assim, ele é magnífico. Ele é muito bom. E esse livro, ele abriu a minha mentalidade, abriu um leque para mim. E eu entendi o quanto que nós, mulheres, muitas vezes estamos paralisadas emocionalmente. E por isso a casa não vai bem. Aí vem esse tema da live hoje, que é o perdão. Como que a ressignificação nos ensina a perdoar. E é maravilhoso estar aqui participando dessa live. É um prazer para mim. Como você disse, a gente poderia ficar a noite toda falando. Eu não estou te ouvindo, Thaisa. Tá me ouvindo agora? Agora sim, agora sim. É, porque às vezes a distância também dá uma cortadinha mesmo. Entendi. É porque tinha ficado sem nenhum som, por isso que eu te falei. Aí eu não sabia se você estava me ouvindo. Não, isso é direitinho. E Ah, eu, para mim, é um tema que eu tô apaixonada mesmo. Porque eu eu apliquei também. na minha vida, eu fiz isso na minha vida, eu perdoei quem eu deveria perdoar. E eu sempre falo assim, que todos nós temos uma bagagem. Cada um passou por algo na vida, um abandono, um abuso, enfim, um pai alcoólatra, uma mãe que prostituía, não sei. Tem pessoas que têm histórias às vezes piores, às vezes mais ou menos, mas cada um sente de uma forma diferente o peso emocional daquele episódio, né? Sim, Então a gente não tem que julgar quem foi, quem é que sofreu mais, quem sofreu menos. Cada um tem aquilo, entende aquilo de uma forma, né? E como eu passei por essa ressignificação, né, que é algo da programação neurolinguística, a ressignificação, você precisa transformar aquele episódio ruim em um episódio bom para poder você conseguir aplicar isso na sua vida, né? E como eu passei por isso, é algo que eu gosto muito de falar, porque eu sei que é transformador. É algo que eu posso falar, olha, eu vivi se eu for contar a minha vida também aqui, não vai dar a live, porque é uma hora, mas eu vivi muitos episódios ruins na minha infância, eu vi muita coisa, eu sofri muita coisa, mas eu ressignifiquei, eu perdoei. E isso, e isso que transformou minha vida hoje, quem eu sou hoje. Esse é o propósito, é usar a minha cicatriz para curar feridas. Esse é o propósito que Deus tem para mim hoje, sabe? E hoje eu falo, Deus, se eu tive que passar, obrigada, porque eu tô aqui hoje graças a tudo que eu passei, é verdade. né? É uma história. Então Deus usa a É nossa verdade. história, né? Eu E aprendi isso muito, aprendi bastante. Ouvindo você falar assim, vai passando um filme na minha mente, sabe? O quanto que a gente não entende o caminho. Uma coisa que você falou, desculpa te cortar, é que a vida ela é linear, gente. A vida não é uma linha reta. A vida existe percursos. Você vai passar por fases. E a ressignificação, ela é uma transformação na nossa vida. Não é que você vai esquecer. Eu gosto muito de falar que a ressignificação, para mim, é como colocar uma ponte sobre o rio. O rio sempre vai estar ali, mas aquela ponte é um novo caminho, uma nova oportunidade, é uma oportunidade de evoluir, de transformação. E o perdão, como você estava dizendo, ele muda a gente. O perdão, ele é uma transformação para você. Porque quando você não perdoa, é como se você tomasse veneno e esperasse que o outro morresse. Porque você vai carregando uma bagagem emocional, vai trazendo na sua vida coisas tão desnecessárias, a vida passa tão rápido, né? A gente tem um meio de uma pandemia para mostrar que a gente não é nada, que a vida ela não é nossa. A vida existe um Criador, um Senhor que está acima de nós, mas as escolhas são nossas. Então a gente tem esse poder de escolher agora o que a gente quer. E perdoar a gente não é fácil, mas é uma decisão, é uma transformação. Eu fico muito feliz, viu, Thaisa, de te ouvir falando, que vai passando um filme na minha cabeça é muito sobre bom. tudo que eu já vivi. Eu também, sabe? Consigo lembrar sem, e o melhor, eu consigo passar o filme na minha cabeça sem sentir dor nenhuma, Isso é sinal de perdão. não, né? Ou E eu tenho uma história, um local que eu não lembro a data certa, mas que naquela época, quando, para mostrar o que é o não perdão, a falta de perdão na vida de alguém, é, que eu lembrei disso agora, que é algo que mexeu muito comigo quando eu ouvi a primeira vez, mas eu não lembro agora a data, a época que aconteceu, que acontecia isso. Mas quando uma pessoa matava outra, como diz, os policiais naquela época, né? A autoridade naquela época, amarravam aquela pessoa que ela matou nela mesma. Então, a vítima daquela pessoa era amarrada nas costas
da pessoa que a matou. E aquela pessoa tinha que ficar com aquele cadáver nas costas, aquela era a punição dela, aquilo era a cadeia dela. Ela tinha que ficar com aquela pessoa nas costas até que ela morresse. Por quê? Os vermes começavam a comer aquele cadáver amarrado nas costas. Mesmo a pessoa viva, mas aquele cadáver estava ali, pesando as costas dela. E os vermes começavam a comer aquele cadáver. Quando acabava não o cadáver, mas chegava no fundo, eles começavam a comer a pessoa viva. Meu Deus. Isso era uma grande punição. E começavam a comer a pessoa viva. E ela ainda em vida, ela tinha que ficar, porque ela era obrigada a ficar. Porque ela tinha cometido porque ela tinha cometido um erro. Eu sempre uso isso, então acabava que ela ia também, porque ela carregava um cadáver, algo podre nela mesma, grudado nela mesma. E não importava tudo, não tinha nada que ela pudesse fazer que ia mudar aquilo. A morte dela ia chegar. E ela ia ser comida viva pelos vermes. Eu uso isso assim, é meio nojento, mas eu uso isso como a falta de perdão. Quando nós não liberamos perdão, é como se você estivesse carregando algo podre dentro de você. Você vai ter sempre atitudes, escolhas baseadas na dor que você sente dentro de você. Então, tudo que você faz gira em torno daquela dor que está dentro de você. Então, a pessoa carrega um cadáver. Vamos dizer que se uma pessoa foi estuprada na infância, ou o pai foi embora, ela continua carregando aquele não perdão do pai, aquele cadáver podre nela. E aquilo tá fazendo mal, tá matando ela aos poucos, tá comendo ela aos poucos. Mas ela não percebeu que ela vai morrer um dia, porque uma hora ela não vai dar conta mais emocionalmente, porque ela não liberou perdão, ela não tirou aquele cadáver de cima dela, aquela carne podre dela. Então, eu sempre uso isso assim, porque é desse jeito. Porque a nossa. Não, isso eu falo assim, como um exemplo, para a pessoa ver o quanto é importante perdoar e tirar tudo que está podre dentro da gente, né? Verdade. Deixar a senhora falar um pouco, você falar um pouco, né? Ai, gente. Não, eu tô te ouvindo e imaginando como que é assim mesmo por dentro. A bagagem emocional é exatamente isso. Quando você não perdoa alguém, você está carregando um fardo, um peso morto. Porque muitas vezes eu vou falar por mim. Eu tive muita dificuldade em perdoar. Eu sou pastora há 2, 3 anos, vai fazer 3 anos que eu sou pastora, porque antes eu era missionária. Mas mesmo na igreja, mesmo conhecendo Jesus, já pastoreando, eu sempre tive dificuldade em perdoar. Mas aí seria até tema para outra live, que era o tal do amor próprio, porque eu não me amava, então eu não sabia amar os outros. Eu tinha uma dificuldade imensa de perdoar, porque o perdão, ele é amor. Como que você perdoa? Quando você entende o amor de Cristo. E o perdão, ele é uma decisão, ele não é um sentimento. Se eu for esperar sentir vontade de te perdoar, eu nunca vou te perdoar. Porque eu vou sempre me colocar na posição de lesada, de vítima. Eu nem estou entrando em detalhes assim de abusos sexuais, de rejeição na infância, de maus tratos, porque existem pessoas que carregam tantas bagagens emocionais, são tantas coisas. Mas quando você entende, mulher, né, que a gente está falando aqui para mulher, quando você entende que você não necessita carregar isso, você não precisa carregar o outro, o morto agarrado ao seu corpo, você é livre. Há uma liberdade para você. Vai muito além da nossa fé, vai muito além de Jesus, vai além da vida que o Senhor nos deu. Quando você entende isso, você fala: opa, por que que eu estou vivendo com isso? Muitas dores emocionais, muitas feridas emocionais, somos nós. É nós que está ali, é a gente que está causando aquilo ali, porque você não perdoa. Perdoar é fácil? Não. Principalmente marcas da infância, porque todos os traumas emocionais, em sua grande maioria, vêm aonde? Infância. Perdoar os nossos pais. Sabe como? Eu posso falar por mim. Sabe como que eu perdoei os meus pais? Quando eu me tornei mãe. Entende? Que eu entendi, opa, não é por essa. Aí que vem você trocar de lugar, vem a empatia da inteligência emocional. É empatia.
Você troca de lugar com o outro, você pensa como o outro, você enxerga como o outro, você se torna mãe, você se torna pai. E você entende que os nãos ali, eu não vou nem entrar no quesito educação. Hoje a educação evoluiu. A gente educa os nossos filhos de uma forma totalmente diferente dos nossos pais. Mas se você for parar, como que a sua mãe foi educada? Como que seu pai foi educado? E os seus avós? Olha a bagagem que vai carregando. Só que você pode pôr hoje um fim nesse ciclo de dor. Você não precisa passar isso para os seus filhos. Porque gente ferida fere. Enquanto que você for ferida, você vai ferir pessoas. Mas quando você for curada, quando você for liberta, transformada, quando você entender quem é você, aí sim você está pronta para transformar outras vidas. O perdão não é o perdão não é algo fácil, não é algo que você tem que trazer muito para o racional, não. O Não. perdão, se você for racionalizar ele muito, você não perdoa. O perdão é uma decisão. Eu decido perdoar. Ah, mas merece? Isso não cabe a gente. Isso não cabe a gente. Perdoa porque você merece ser feliz. Isso não é egoísmo. Perdoa porque você merece ver uma vida. É como você disse. Para que você vai carregar um morto preso ao seu corpo, não é verdade? Para que viver assim? É Até às totalmente desnecessário. vezes não carrega nem não só um, mas carrega vários. Talvez pai, mãe, avô, tio, marido, ex-marido. Então, são muitas coisas, muitos pesos que talvez a pessoa pode estar carregando, né? E realmente, para ter essa, vamos dizer, essa libertação emocional, para você viver o que Deus fez te fez para viver, é preciso ressignificar, é preciso perdoar. Porque você vai girar e você vai lembrar do episódio ruim na sua infância. Por que que muitas mulheres aconteceu assim? Bom, um exemplo, que eu cresci dentro de um lar onde meu pai traía minha mãe, eu vi aquilo, aí eles divorciaram, era uma coisa assim que me traumatizou. Eu cresci vendo aquilo, aquele tipo de comportamento e tudo. Quando eu fui me relacionar, não deu certo. Aconteceu a mesma coisa comigo. E eu só pensava no que o meu pai tinha feito, coitada da minha mãe, porque ela sofreu, fez isso, fez aquilo. E depois arrumei outro relacionamento. Mas esse é um exemplo, tá, gente? Arrumei outro relacionamento, não deu certo também. E aconteceu a mesma coisa. Por que que esse ciclo, né? Isso, algo que vai passando, é como se você, um ciclo vicioso que você não para de viver a mesma coisa. Quando você para pensar e fala, meu Deus, eu tô vivendo outro relacionamento destruído. Eu tô de novo assim. Mas por quê? Você só tá replicando episódios ruins da sua vida que você viveu quando criança. Então, é aí que a gente precisa cavar mais a fundo, ter o autoconhecimento, parar um pouco e falar, peraí, vou lembrar da minha história agora. Qual é a minha história? Né? Isso tem um processo para isso, mas aqui não dá pra gente falar tudo também, né, pastora? Não Sim. tem tempo. Mas qual a minha história? Onde foi? Qual é o episódio que mais me dói quando eu me recordo? O que está acontecendo? O que aconteceu na vida dos meus pais? Por que que eu me comporto desse jeito? Por que que meu relacionamento não vai para frente, não dá certo? Então, a gente precisa parar um pouco e fazer perguntas para nós mesmos para achar o ponto. Porque esse ciclo vicioso de não dar certo, não dar certo nada, isso é a mesma coisa com o financeiro. Às vezes a pessoa viveu na escassez, não consegue porque ela está num ciclo vicioso ali daquela repetição destruidora na vida dela e ela não sabe. Mas aí, Uhum. quando você para pensar o que que é, epa, não perdoei. Tem falta de perdão dentro de mim. Eu nunca vou para frente porque eu não perdoei. Eu não consigo. Então eu falo assim para vocês assim e para você que a primeira eu só parei quando eu só saí desse ciclo quando eu perdoei. E eu perdoei o meu pai. Você sabe que eu pensava assim, não tem problema com o meu pai. Mas aí quando eu fui ver, eu era totalmente bloqueada, um ciclo na minha vida, um ciclo destrutivo, porque eu não perdoava.
O meu pai, ele foi embora quando eu ainda era pequena, né? Eu devia ter uns 11 anos, então ele foi embora e eu não conseguia perdoar ele por ele ter me deixado. Então isso foi assim traumatizante para mim. Eu cresci com aquilo e tudo que eu fazia girava em torno daquele abandono, daquela mágoa, daquela tristeza, daquele não perdão. Eu tinha vontade de falar com ele, mas não falava porque eu não perdoava ele. Eu não queria ter que falar isso pra ele. Mas o dia que eu abri a minha boca, igual a senhora disse, a senhora perdoou seus pais quando foi mãe. Eu só perdoei meu pai quando eu entendi a história dele. Ele só me deu o que ele tinha. Ele foi abandonado também quando criança. Ele só replicou aquilo que ele aprendeu. Ele abandonou também a família dele, porque a família dele também abandonou ele. E aí eu falei assim, nossa, aí vem a empatia. Eu falei, uau, eu preciso ligar pro meu pai e conversar com meu pai. Foi aí que eu conversei com ele e falei, pai, eu te perdoo. Mas primeiro eu falei tudo que eu sentia, todos esses anos, o que que eu senti. E depois eu disse, pai, eu te perdoo porque eu te amo muito. E aí a minha vida fez assim, gente, tirou aquele peso morto. A coisa começou a fluir na minha vida. Foi algo assim, de Deus mesmo na minha vida. Foi um abrir nos olhos, um despertar, que eu falo assim, eu despertei e falei, nossa, é isso que é perdoar. Verdade. O E perdão, ele é lindo, é muito bom te ouvir falando, né? Como que a gente se encontra vendo o outro falar. é, Assim, porque fez bem para você. Não que isso nem é um egoísmo. Quando você entende o perdão, é isso. É uma libertação, uma transformação. Você entender o outro. Como você disse de paz, eu tive muito problema na minha infância com a minha mãe. Eu sempre me senti rejeitada, mas isso não tinha a ver com a minha mãe. Vinha muito de mim. Desde que eu me entendo, né, de menina, eu tive muito problema com essa palavra, com a rejeição. Eu carregava dentro de mim essa rejeição. Eu não me sentia parte do mundo. Então eu carreguei por muito tempo uma mágoa da minha mãe, muito grande. E eu sentia aquilo dentro de mim e eu não sabia expressar. Mas quando eu entendi que castigar a minha mãe, porque na minha mente estava castigando ela, tratar minha mãe com indiferença, ser indiferente com a minha mãe, que tinha dor dentro de mim, que eu precisava tirar aquela bagagem emocional de dentro de mim, como você disse, eu despertei, eu floresci como mulher. Eu entendi o perdão. E como pastora, eu tive que aprender a. agora caiu aqui. Caiu deve ser a internet dela que deu uma. Vamos esperar aqui, gente, senão vamos ter que chamar ela de novo, hein? Vamos ver aqui. E vocês vão clicando aí no coraçãozinho. Deixa eu ver aqui, talvez eu tento. Chama ela de novo. Ah, agora Voltou. voltou. Ai, que bom, tinha travado aqui para mim. É muito bom conversar sobre o perdão. Pena que as pessoas ainda não entendem o perdão em si. Como o perdão ele é uma decisão. Você não É, precisa sentir para perdoar. Como que eu vou. Eu passei por um problema assim, pastoreando. Vou até dividir isso aqui com vocês que é testemunho. Eu estava já à frente da obra e eu tive um problema na igreja com uma pessoa que eu confiei muito. Tive como amiga, né? E eu não sabia lidar com aquela emoção dentro de mim. Aquela dor da. Na minha mentalidade era uma traição, mas depois eu fui entender que não era nada disso. A dor de uma traição. E eu carregava aquele peso morto. Eu vou pegar essa história assim para a vida. Eu carregava aquele peso morto comigo por 2 anos, até que eu entrei em depressão novamente. Aí já estava pastoreando, porque eu não sabia lidar com as minhas emoções. Eu olhava para aquela pessoa e eu tinha tanta dor quando eu olhava para a pessoa. Aquela pessoa me feria e ela estava vivendo a vida dela. Assim, só eu que estava ferida, só eu que estava machucada. Eu precisei entrar numa depressão profunda, ficar de cama, pensar em tirar minha própria vida. Isso eu já estava pastoreando, gente. Eu conhecia Jesus, já sabia o caminho, já sabia quem era a verdade, o caminho e a vida. Já sabia a Bíblia de cor e salteado. Só não vivia a Bíblia. E nisso, quando eu perdoei essa pessoa, eu tive que perdoar, mas é perdoar mesmo. Porque no fundo, por que muitas vezes a gente não quer perdoar? Porque você acha que se você perdoar, a dor que você está sentindo, você vai liberar o outro da dor.
Só que aí eu entendi que é o que eu falo sempre, que é como tomar veneno e esperar que o outro morra. E eu achava que o perdão muitas vezes vem junto com a reconciliação. E não é assim. O perdão, ele vem. A reconciliação é aos poucos, gente. Não precisa forçar para caber. E a gente muitas vezes quer forçar o negócio. Se você for racionalizar o perdão, se você for tentar entender o perdão, se você for ficar mexendo em feridas, você Uhum. nunca vai perdoar. Você tem que tomar uma decisão, como você disse, eu prestei atenção. Você falou o que era necessário, mas falar em amor, porque muitas vezes a gente quer falar para ferir. Não, Você quer jogar sobre o outro uma responsabilidade. Você quer muitas vezes que o outro sinta o que ele te fez sentir. Mas isso não vale a pena. Porque você vai viver o resto da vida assim, falando as mesmas coisas. Você é. não vai chegar em lugar nenhum. E a pessoa Não não é verdade? sente, né? Isso é um fato. Ele não Verdade. vai conseguir ter o mesmo sentimento que você está tendo, né? E Sim, infelizmente, assim, por que que a gente, toda essa história que a gente está contando aqui para vocês, as histórias são testemunhos, porque isso aqui é o perdão, é o que faz na vida da gente, é o perdão. Essa história minha, a sua, né, Érica, é um fato que aconteceu nas nossas vidas, nós ressignificamos. Então, isso é necessário. A humanidade, ela é uma humanidade doente. Infelizmente é. E quando Jesus ele morreu, que é algo que nós precisamos entender, que tem a ver com a identidade, quem nós somos, qual o nosso propósito de vida, que também é para outra live, mas quando Jesus ele morreu, ele levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas dores, tudo. Ele levou. Então ele disse assim: vai, seja livre emocionalmente e vai cumprir o seu propósito da pessoa, amar o próximo e levar a mensagem do reino para as pessoas. E ele deixou a gente assim, livre. Mas aí veio as doenças emocionais que nós aprisionamos, né, dentro de nós, pessoas, aprisionamos. Nós não deixamos a pessoa embora. Isso é verdade. A humanidade está cada dia mais doente. Mais doente. Sabe? Os valores das pessoas mudaram. Mudaram não. São aqueles valores, elas cresceram com valores errados. Pessoas ensinaram elas que talvez elas não tinham valor, não ensinaram que elas tinham identidade. A identidade que Cristo colocou em cada um deixou que apagasse ao longo desse caminho aí da infância até a vida adulta, porque outras pessoas ensinavam você o que você deveria ser, o que você deveria fazer, mas a identidade que Cristo deu está dentro de nós e o não perdão faz com que a gente não veja isso, não desperta para isso. Então, o primeiro é olhar para dentro da gente, né, pastora? Olhar sim. para nós e eu sempre falo isso, gente, anota. Sabe? Quando você anota as coisas, eu amo anotar. Tá? Eu sou a pessoa Eu das também. listas das coisas, eu prego na parede, pera, o que que eu tenho que fazer? Eu quero fazer isso, não quero esquecer. Isso aqui eu Vem quero da ser. nossa profissão. Então eu falo assim, e quando eu fui fazer os meus desbloqueios, minhas curas emocionais, liberar perdão, acredite, eu anotei, sabe? Eu sentei e falei, pera, eu preciso disso. Quando eu ouvi a primeira vez, eu preciso saber da onde está vindo tanta dor dentro de mim, tanta atitude errada, tantos efeitos colaterais ruins dentro de mim. Eu preciso saber. E eu anotei tudo. Olha, meu pai me abandonou, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Fui anotando tudo que vinha na minha mente. Porque naquele momento, quando a gente para olhar para dentro da gente, é um momento que vai fluir coisas. E às vezes a gente não quer lembrar, porque dói, não quer lembrar daquilo, mas é necessário lembrar para que você consiga liberar perdão. E não tem um outro caminho para você iniciar uma transformação na sua vida, você viver a vida que você deseja, porque no fundo todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ser livre. Ninguém quer sentir dor. Todo mundo quer ter um casamento feliz.
No fundo é isso. O ser humano ele busca a felicidade plena na vida dele. E a pessoa vive em função disso e não sabe que ela está buscando a felicidade. E quando você pergunta, às vezes fala, não, eu sou feliz. Claro, você pode ser feliz porque você é grata por muitas coisas, mas talvez não é plenamente feliz. Porque você tem uma prisão lá dentro de você, você está aprisionando pessoas dentro de você, né? Verdade, E é que eu verdade. parei aqui um versículo que eu queria, que eu acho, que eu recebi uma pergunta assim, Thaisa, quando eu vou orar, eu não consigo me conectar com Deus. É como se tivesse uma barreira entre eu e Deus. E tem a ver com perdão. Então, para você ver o quanto isso é profundo. E eu sentia isso quando eu ia me conectar com Deus. Quando eu parava para conversar com Deus, era como se eu estivesse falando com nada. O sentimento que eu tinha era assim: gente, eu tô falando com quem? É frio. Isso aqui é frio. Eu não tinha conexão com Deus antes. Não da forma que eu esperava ter, que eu tenho hoje. Não dessa forma. Então, antes, eu fazia essa mesma pergunta, sempre. E eu perguntava aos meus pastores quando eu era jovem. E não foi a vida toda que eu fui evangélica, não. Eu tive as minhas fases e fases. E hoje estou aqui, graças a Deus. Glória a Deus. Eu vivia isso e eu perguntava e as pessoas não me davam resposta, Érica. Eu falava, por que que eu não consigo me conectar com Deus? O que está me impedindo de conectar com Deus? E, assim, eu acredito que hoje, né, não sei se você vai concordar com isso, mas hoje, depois de tudo que eu passei, esse processo de ressignificação de perdão com o meu pai, com a minha mãe, enfim, com as pessoas que era necessário fazer, eu consigo me conectar com Deus de uma forma diferente, totalmente diferente. Eu consigo ouvir a voz de Deus. Eu consigo ter clareza quando eu leio a palavra dele. Eu consigo entender quando ele fala comigo. Eu consigo a qualquer momento saber que ele está aqui. Ou agora, nesse momento, ouvindo a gente, me direcionando, direcionando essa live. É isso que eu não tinha antes. Eu não conseguia ter essa conexão com ele, esse relacionamento. E aí, para essa pergunta, eu li aqui em Marcos, capítulo 11, do versículo 25 a 26. Diz assim: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai que está no céu não perdoará seus pecados. E isso mexeu muito comigo quando eu li, porque aí eu falei assim, pronto, eu não tô perdoando. Então, eu tô pedindo perdão a Deus todo o tempo. Eu peço perdão, e eu sei que Deus é misericordioso, mas eu preciso então fazer o que está nesse versículo. Eu preciso perdoar para eu ter um relacionamento. Eu busquei esse relacionamento. E isso, o perdão ele é tão sério, né? Que Demais. tem vários versículos, assim, vários que eu tava lendo, que fala, que eu até separei um tanto, mas não vai dar pra gente ler. E que fala sobre o perdão, que é necessário o perdão, né? É inegociável, né? O perdão na nossa vida, ele é inegociável. E eu lembrei de algo que aconteceu comigo, quando você estava falando dessa barreira, quando você orava. Eu senti isso. E eu entendi que o ser humano, nós somos composto corpo, alma e espírito. Aonde que Deus se conecta ao ser humano? No espírito, porque Deus é espírito. Então Deus, a Bíblia fala que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Só que quando nós vamos ao Pai, quando nós nos reconciliamos, quando nós aceitamos Jesus, o que que acontece? O nosso espírito ele é restaurado. Adão e Eva pecou, o espírito ali, onde que o homem morreu? Deus falou, quando vocês pecarem, quando vocês comerem do fruto, certamente morrerão. Eles não morreram fisicamente, foi uma morte espiritual. Ali teve a morte espiritual, então foi o espírito que foi. Só que aí vem a alma. A alma é o elo do nosso corpo. E o que que acontece? O pecado em si,
traz no ser humano as suas causas, as suas dores, as suas marcas. E todo mundo traz na sua alma as suas cicatrizes. O nosso espírito, ele está ali, foi reconectado ao Pai. Mas a alma precisa de cura. O nosso interior, quem somos nós, precisa de cura. A alma. Muitas pessoas vão a Jesus, conhece Jesus, sabe quem é Jesus, mas estão feridas na sua alma. Por isso que é necessária a transformação emocional. A alma é o quê? Nosso intelecto. É as nossas emoções, os nossos sentimentos. É tudo que a gente sente, está na alma. É o que eu sou, é o que você é, a sua alma. E a alma, ela é tão tremenda quando você entende a alma do ser humano, como que compreender o que é a alma, o que é a nossa alma, ela reflete no corpo. E muitas vezes quando nós vamos orar, a gente não sente porque a alma está ferida. E aí vem o perdão. E existe um tipo de perdão que eu tive que entender, que é o auto-perdão. Eu tinha uma dificuldade em me perdoar. Eu me sentia suja, inadequada, não merecedora. Eu queria ser perfeita. Só que eu entendi a graça. O que é a graça? Favor não merecido. Eu não mereço mesmo. Eu não sou digna. Mas não é sobre mim, é sobre Ele. Mas quando eu me perdoei, quando eu olhei para mim como Cristo diz que eu sou, como a Bíblia diz que eu sou, e isso, gente, infelizmente, Jesus não vai fazer por nós. Porque o Senhor é tão misericordioso, Ele é um Pai tão amoroso, que Ele nos deu livre-arbítrio. Ou seja, você vai ser sempre refém das suas próprias escolhas. Deus, Ele podia ter te feito um robô, te feito para adorá-lo e ponto, e acabou. Mas Ele te deu o direito de escolha. E muitas pessoas estão na igreja, vivem na igreja, cresceram na igreja, sabem quem é Jesus, oram e não têm a vida transformada, porque ainda não entendeu que o primeiro passo é nosso. A cura da sua alma, ela acontece quando você reconhece que você precisa de ajuda. Eu trabalho em 3 passos com mulheres. Eu trabalho a minha metodologia que o Senhor colocou no meu coração, que eu desenvolvi, porque eu apliquei na minha vida. São 3 passos. E o primeiro é o reconhecer. Se você não reconhecer que você precisa de ajuda, você vai viver a vida toda e é capaz de você chegar na eternidade, perder a sua salvação, que é um direito seu, porque você não reconheceu que você precisava de ajuda. Deus não vai fazer nada por você que você não queira. Isso é muito forte. Quando eu entendi isso, eu falava, Senhor, eu te conheço há 10 anos, eu estou na igreja, eu prego que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor restaura. Mas cadê isso na minha vida? Por que que eu não te sinto, Jesus? Eu cheguei a falar assim com Jesus no meu último processo depressivo. Falei, Deus, mas eu dei testemunho que o Senhor tinha me curado. Eu batia no peito e falava, eu estou curada. Só que era mentira, porque estava tudo guardado dentro de mim. E vinha o auto perdão, porque eu nunca tinha me perdoado. Quando você olha para você, você se aceita, você se cura. Eu me aceito. Isso não significa aceitar pecado, falha de caráter, não, gente. É você falar, olha, eu aceito quem eu sou. Eu preciso ser transformada, eu preciso de mudança, eu preciso de cura. Aí vem o segundo passo, que é a ressignificação. Ressignificar não é esquecer. Ninguém esquece nada, não, gente. Quem dera fosse fácil esquecer, não é, Thaisa? Não é fácil esquecer. Principalmente, o cérebro humano, ele aprende como? Com dor, através da dor e do prazer. E episódios que te marcam através da dor, a gente não esquece, infelizmente. Mas você pode olhar para aquilo e escolher contar a melhor versão da sua história. Eu vou ficar falando aqui porque é tremendo, gente. É tremendo. Quando você entende que você é composto corpo, alma e espírito, que a sua alma precisa de cura, que se você não reconhecer que você precisa de ajuda, você vai conhecer Jesus e não vai viver a vida que ele te prometeu em João 10:10, que o diabo veio roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Infelizmente, a gente vive uma vida destruída porque a gente ainda não entendeu essa abundância de vida. Ela disse tudo. Muito, muito bonito. Jesus é maravilhoso. O... Amém. Você me fez agora lembrar de uma fala, de falas que as pessoas falam muito assim, usam muito assim comigo. Não, Thaisa, se Deus quiser, eu tô orando, Deus vai me transformar. Não, se Deus quiser, vai acontecer isso na minha vida. Não, eu vou orar para Ele me transformar, Ele vai fazer isso. E agora você precisa saber uma coisa. Você que está vendo essa live, como nós enxergamos isso, é que
Deus ele já fez. Deus ele deu o filho dele para morrer por nós, por você. Nesse momento, quando ele fez isso, ele já te deu a transformação. É você que não entendeu ainda que você não precisa carregar isso dentro de você. E isso é muito, muito profundo mesmo, que quando você entende isso com clareza, fala, olha, Deus, ele já fez. Então, quando você for falar para alguém, não fala se Deus quiser. Deus, ele quer, ele já fez por você. Ele já te deu. E quando você fala, se Deus quiser, eu vou ser próspero. Deixa eu te falar, Deus já te fez próspero. Deus, ele disse que nós governaríamos sobre a terra. Ele fez isso. Mas nós não entendemos isso, nós não vivemos isso. Então, quando você fala, se quiser, não, Deus ele quer, ele já quis, ele já fez. Agora é com a gente mesmo. É igual a pastora disse. É pôr a mão na massa, entendeu? Arregaçar as mangas e falar, ó, eu não vou mais viver essa vida, eu não aceito mais viver essa condição que eu tô vivendo. Eu quero transformar a minha vida, eu quero mudar o meu casamento. Eu vou perdoar o meu marido, eu vou vou construir a minha casa, eu vou procurar ajuda, eu vou procurar conhecimento, eu quero ter sabedoria, eu vou ler a Bíblia, eu vou buscar em Deus, sim, porque você tem que ter, todos nós temos que ter relacionamento com Deus. Não é só você, e não adianta você ir na igreja todo final de semana, não adianta você trabalhar em missão, não adianta você fazer nada disso se você não tem relacionamento com Deus. Se você não vive um relacionamento com Deus, não adianta você orar todos os dias como se aquilo ali é só um hábito seu. Não é assim que funciona. Relacionamento. E eu te convido hoje a você ter relacionamento com Deus. É você falar. Sabe, igual a gente está falando aqui, igual a Érica está falando aqui, fala para ele. Ele é sim, ele é o nosso amigo. Ele é nosso pai. E ele espera de nós relacionamento. Relacionamento verdadeiro. Para quando ele falar, a gente ouvir o que ele está dizendo. Não é só você achar que é aquilo que Deus quer, mas é você saber o que Deus quer para você. E é ter relacionamento. A gente não consegue conhecer Deus sem relacionamento, sem ler a palavra. Para você ter noção, se você ler a Bíblia e entender toda a história de Jesus, você vai ver que ele era um homem livre emocionalmente. Ele é o cara mais inteligente emocionalmente. Ele é incrível a história, como ele falava, como ele usa as palavras. Então, é o que nós precisamos ter na nossa vida. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma musiquinha aqui com os meus filhos que falava assim: quando se você não lê a Bíblia e não faz oração, você diminui. E nós diminuímos, porque nós precisamos de relacionamento com Deus, e nós precisamos de ler a Bíblia, alimentar o nosso coração, alimentar a nossa mente de coisas para que a gente possa viver, aplicar isso nas nossas vidas, tá? E isso é o que Deus espera. Então, quando você fala, voltando aqui, porque senão eu estendo, mas quando você fala, se Deus quiser, eu estou orando para que eu transforme, eu só preciso te falar isso. É o reconhecer, é a clareza de que Deus já fez. Deus ele já falou, filho, você está esperando o quê? Acorda. Olha para dentro de você agora, perdoa, ressignifica, toca a vida, vai lutar, vai trabalhar em função de levar a minha mensagem, vai ajudar pessoas, se desbloqueia, cura suas feridas, porque eu já fiz isso por você. Eu já te dei a liberdade, mas você não pega, você não entende isso. Então é algo que a gente precisa disso. Às vezes eu falo assim, mas é porque me dá assim, uma certa indignação mesmo. Porque quando eu conheci isso, quando eu entendi isso, pastora, foi diferente, foi uma mudança na minha vida. Então, se Deus me fez livre, por que que eu tô me aprisionando nisso? Por que que eu tô vivendo essa vida, né, rasa, essa vida destruída, essa vida doente? Por que que eu vivo assim?
Então, é algo que a humanidade, as pessoas, você que está aqui hoje, precisa entender. Deus já te fez livre. E o perdão, e você não perdoar, te aprisiona, te impede de viver a vida que Deus te deu já. Ele te fez para governar sobre todas as coisas. E não tem a ver com dinheiro, não. Porque ele já te fez próspero. Tem a ver com você servir, para você ajudar as pessoas. Maior é o que serve, maior é aquele que ajuda. Mas antes de amar o próximo como a nós mesmos, nós precisamos amar nós mesmos. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. Nós precisamos transformar a nossa vida para conseguir transformar a do vizinho, transformar o marido, o do filho, né? É verdade. Isso é tão necessário que não adianta correr. Isso é o fato. Você vai ter que perdoar. E talvez você diga, gente, eu não consigo perdoar. Você não tem noção do que ele me fez. Ele não merece o meu perdão. Mas nós também não merecíamos Jesus morrer naquela cruz. Mas ele fez a escolha, Exatamente. tomou uma decisão de dar a vida dele por nós. E sem merecer, sem nós merecer. Ele sabia como seríamos. Ele sabia que a gente ia virar as costas. Ele sabia que a gente às vezes ia adorar o diabo, não adoraria ele. Ele sabia de tudo isso. Mas ele tomou uma decisão. E hoje é o seu dia de tomar uma decisão. Tomar uma decisão de sair do lugar, sabe? Parar de ficar estagnado, sofrendo a mesma coisa, remoendo a mesma coisa o tempo todo. Parar de ser vítima da situação. Se coloca como responsável da sua própria vida, das suas próprias circunstâncias, da condição que você está vivendo, responsável pelo seu casamento. Pega isso para você, né? É verdade. Perdoa. A Bíblia fala muito claro sobre isso. Romanos 12:2 diz: Não vos conformeis com os padrões deste século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que possa viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. A gente só foca no final, né? A boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Para viver essa vontade, você precisa não se conformar. Aí eu poderia te dizer claramente que isso é inteligência emocional. Não se conformar com os padrões, mas transformar pela renovação da sua mente. Quando a sua mente é transformada, você perdoa. O perdão ele não vem, não é coração, né? É emoção. A Bíblia quando usa a expressão coração, estava falando de mentalidade. Quando usa geralmente a expressão coração, está falando de pensamentos, que é a transformação dos nossos pensamentos. E as pessoas acreditam que para perdoar, ela tem que sentir uma energia, que ela precisa estar naquela vibe, vamos dizer assim, de perdoar. Você precisa decidir perdoar. Todo mundo. Sabe que o problema do ser humano é que a gente gosta muito da posição do vitimismo. Mas Muito. olha o que o outro me fez. Você não sabe o que ele me fez sentir. Mas se você já parou para pensar que você também erra, aí você aprende a perdoar. Quando você fala, mas e aonde eu errei? Trazendo para o relacionamento, casamento. É muito fácil jogar no outro a culpa. Eu não uso essa palavra na minha vida. Depois que eu aprendi a inteligência emocional, que eu entendi a transformação emocional, eu não uso mais culpa. Porque a culpa, ela gera uma desculpa. E a desculpa volta para o ciclo vicioso dos mesmos erros. Eu não uso mais culpa na minha vida. E quando eu joguei fora a culpa, eu assumi a responsabilidade. Eu saí do papel da vítima, eu adorava essa posição. Olha o que me fizeram, mas você não sabe o que eu senti. Mas naquela época, mas eu dei meu tudo, eu. Eu sempre me colocava num eu, sabe? Enchendo o meu eu. Tadinha de mim, coitada de mim. Aí eu falei, gente, chega disso. Não dá para ter 29 anos de vida fracassada, estando dentro da igreja, tá? Já tinha feito seminário, bacharel em teologia, saber a letra e não viver a palavra é totalmente diferente. É muito além de uma religião, porque Jesus não é uma religião. E o perdão, ele é uma decisão. Decida perdoar. Perdão não vem junto com reconciliação, não, gente. Não significa que você perdoou, que a partir daquele momento a confiança é restabelecida, a amizade volta ao lugar. Esse que é o problema do ser humano. A gente quer racionalizar o perdão. A gente quer se colocar numa posição que pertence a Cristo.
muitas vezes de julgar, de acreditar que o outro não merece ser livre da dor que ele nos causou. Então não racionalize o perdão, não espere sentir para perdoar, decida. Hoje eu decido perdoar os meus pais. Hoje eu decido contar uma nova história da minha história. Muda o ângulo. O que é ressignificar? Olhar por outros olhos, olhar de outra forma. Você olha aquele episódio e você decide contar a melhor história da história. Ah, então você vai contar uma mentira? Não. Os olhos são a janela do corpo. Então, se você decide olhar com outro ângulo, você decide que aquele fato não te representa mais. A dor que te fizeram sentir passou. Você vive o passado? Dá para viver no passado? Não dá. Você vive o hoje, o agora. Passou. Infelizmente, não dá para voltar atrás. Mas você pode viver o agora e decidir ser livre. E quando você decide perdoar, gente, aí mulher, você se torna o fator de transformação da sua vida. Você se torna protagonista. Você sai da postura da vítima e você torna protagonista da sua história. Você para de deixar a sua vida ser contada por outros, pelo que os outros me fizeram, pela dor que eu senti, porque foi assim, foi daquele jeito, passou. Viva o agora. Decida perdoar. Perdão é uma decisão. É verdade. E às vezes, talvez você que está assistindo está pensando, mas eu não consigo perdoar. Porque, como diz, você está na posição de vítima ainda. Você não sabe o que ele me fez, Thaisa. Você não sabe o que ele me fez, pastora. Me magoou muito, me traiu, fez isso. Eu sou uma ótima esposa, eu não merecia. Tudo bem. E outra, a gente não está aqui para julgar, e nem medir a dor que você sente. Porque eu acredito que cada um de nós que já sentiu as suas dores, né, já teve o seu momento. Mas para você decidir perdoar por você. Talvez para salvar o seu casamento, talvez para poder reconciliar com seus pais, para você ter uma vida livre, uma vida tranquila, uma vida em paz, para você viver o seu propósito, você saber a sua verdadeira identidade, para você mergulhar dentro de você um pouco, porque você merece também saber quem você é de verdade. Você merece tudo isso. Não adianta a gente, não vai adiantar você pensar que tem um outro caminho. Ah, não, deixa pra lá e o tempo cura. O tempo não cura nada. Vai só remoendo, tá? E aproveitando aqui só para dar, só para lembrar de algo, para falar algo, que a depressão, ela é o episódios, é o passado no presente. Você está no presente, porém a sua mente está no passado. Isso faz com que você fique depressiva. Lembra que a pastora disse que ela ficava remoendo algo que uma colega tinha feito, o que que era? Passado. Dentro dela era passado. Ela estava cheia de feridas de passado, de mágoa, de decepção dentro dela. Ela remoendo o passado. Tem pessoas que podem até chegar ao suicídio por isso, porque tem excesso de passado no presente dela, tá? E eu também tive início de depressão e eu sei que o meu também era excesso de passado, era remoendo, ruminando coisas dentro de mim. E eu tive que fazer tratamento para isso. Eu sei quanto isso é doloroso. Então agora você sabe que a depressão, ela é um excesso de passado no seu presente. Então você precisa o quê? Ressignificar, perdoar, ver o que está causando isso em você. Porque isso só depende de você mesmo, porque Deus já fez, tá? Mas tenha relacionamento com Ele, porque Ele vai segurar na sua mão nessa hora. E a ansiedade, a ansiedade, ela é excesso de futuro no nosso presente. Tanto que é, sabe, tanto que às vezes é clareza, a pessoa tá tentando ali desmistificar o que é uma ansiedade, o que é uma depressão. Claro que é um processo para as duas coisas, para você ser curado das duas coisas, mas a ansiedade é aquela pessoa que não consegue fazer nada, é uma pessoa que procrastina, uma pessoa que não consegue. Ela, ó, agora deu aqui 11 horas. Quando ela não consegue é porque ela tem excesso demais de ansiedade na vida dela. E pode ser também, tá? Pode ser não, que a maioria das vezes é também passado.
Porque são feridas do passado que vai gerando ansiedade, mágoa, raiva, vingança, tudo isso fica remoendo dentro da pessoa. Então tem essas duas doenças emocionais, a ansiedade e tem a ansiedade, ela é algo muito grave e a depressão muito grave. Então o melhor, que é um exercício que eu faço sempre, é trazer para o presente, né? Depois que você faz esse processo da ressignificação, você tá ali, você já sabe que você está começando a ter uma volta no passado, você volta você para o presente. Lembra sua mente que você já perdoou, que tá tudo ok, porque vai trazer isso para você, tá? Porque você não vai ter amnésia quando você perdoar. Você vai lembrar daquele episódio sem sentir dor. Isso é o perdão. E a ansiedade, a mesma coisa. Quando eu vejo que eu tô indo, tô ficando ansiosa demais, o coração acelera, eu falo, opa, Thaisa, volta pro presente. Você tá aqui. Eu conto pra mim onde eu estou, o que que eu estou fazendo. Qual o meu foco agora, hoje? Então é importante que a gente saiba disso, que tudo isso são doenças emocionais que vêm de episódios ruins das nossas vidas, que a gente precisa perdoar, precisa ressignificar, auto se perdoar, como a pastora disse, né? Que a gente precisa auto se perdoar, porque eu também tinha isso de não me perdoar por certas coisas que eu tinha feito, por certas atitudes que eu tinha tomado no passado, que eu tinha escolhas erradas que eu tinha feito. E quando eu falei, gente, mas se Deus me perdoou, por que eu não vou me perdoar? Por que não? Se o que importa é Deus, porque às vezes nós ficamos com essa vergonha dentro de nós o tempo todo, porque você preocupa demais com o que o outro está pensando de você, mas é o que Deus pensa sobre você. E ele só tem pensamentos bons ao nosso respeito. E ele já te perdoou por isso, ele não fica te culpando o tempo todo. Isso não é um papel dele fazer isso. Então nós precisamos nos perdoar também, porque senão não vai ter uma vida livre, né, pastora? Verdade. É muito bom isso que você falou, porque tudo nasce no auto-perdão. E isso tem a ver com amor próprio. Quando você se ama, você não aceita nada que te diminui, que te coloca para baixo. E eu gosto muito dessa analogia. Tudo que você foca, expande. Se você focar no que passou, o que que vai expandir na sua mente? Muitas vezes lembranças doloridas. Ficar lembrando do como foi a sua infância, do que você sentiu. Não é que você vai ter uma amnésia emocional, não. Mas foca em coisas boas. Tudo que você foca, expande. Se você focar no agora, no presente, nesse momento, porque um minuto já passou e não volta mais, é agora. Você foca agora, você está pronto para perdoar, você está pronto para viver uma vida transformada, você está pronta para assumir o seu propósito de vida, a sua missão de vida. Voltando a falar, perdoar é fácil? Não. Mas o perdão, olhando biblicamente, ele não é uma opção. Ele é um mandamento, é uma ordenança do Senhor. 70 vezes 7. Se você não perdoar, o Senhor não te perdoa. O perdão, ele vem de dentro para fora. Você não precisa sentir, ó, oh, pastora, eu perdoei agora. Dores emocionais de 30 anos, mas ainda dói. Gente, foram 30 anos de dores. Não vai passar em um segundo. Um exemplo, se você come mal e você começa a comer fruta agora, você está saudável? Não, é um processo. Então você precisa todos os dias, vivendo o agora, focando no agora, decidir perdoar. Jogar fora, como a Thaisa falou, parar de ruminar, parar de ficar trazendo episódios passados na sua mente. Joga fora todo o lixo emocional, deixar de ser uma esponja emocional. Nós mulheres temos esse problema de ficar sugando tudo para dentro de nós. Você não precisa carregar isso. Então você fala, você foca, como você disse nesse exercício, você traz tudo para o presente, para o agora, e você fala, vale a pena viver de passado? Ou pensar somente no futuro? Não, eu vivo o agora. Eu decido hoje perdoar. O que passou, acabou.
eu decido agora viver uma vida de transformação. Aí sim você está ressignificando a sua história. Escolha contar a melhor versão da sua história. As pessoas, a gente tem essa mania muitas vezes de querer contar a parte dolorida, que não sei o que o fulano me fez sentir. E não sei... Gente, não, novela mexicana é bonita. Nem na televisão a gente tem paciência com novela mexicana, aquele sofrimento, aquela dor. Então, escolha agora, falar, olha, eu decido hoje. Você tem esse poder. O poder, ele está em você. Eu decido agora, hoje, contar a melhor versão da minha história. Olhar para aquele episódio. Cada um é Olhar para aquele episódio. própria vida. Sim. Essa Escolha. palavra é linda. Responsável. Culpado não. Responsável. Porque quando você joga fora a culpa, você está pronto para ser curado. Quando eu me perdoo, eu me liberto. Quando eu perdoo, eu liberto. Então aí você vai sendo É. transformado. E quando eu entendo que eu sou responsável pela condição que eu estou vivendo, que eu sou responsável pelo que está acontecendo comigo, que eu estou sentindo, eu me posiciono na vida. Aí sim você toma para você, porque quando algo é seu, você faz a coisa acontecer. Então, se você souber que a sua vida é sua, que talvez até hoje você não saiba, que tem outras pessoas, inclusive episódios passados que governam ela até hoje, quando você entender, eu sou responsável pela minha vida, então a partir de hoje eu governo. Eu governo. Então eu decido, eu faço. Não é ninguém, não é episódio ruim, não é marido, não é filho, não é pai, não é mãe, é você. Você é responsável. Então é você que tem que falar, a partir de hoje eu não sofro mais por isso, porque eu decido perdoar. E eu vou decidir todos os dias perdoar, porque eu não sofro mais por isso. E isso é muito importante Exatamente. nas nossas vidas. E pastora, agora a nossa live vai encerrar. Ah, Ah, obrigada, Thaisa. Que prazer, viu? Foi muito bom. A gente poderia ficar a noite toda falando sobre. É um prazer te conhecer. começa a falar e a minha cabeça já vai assim, vindo um tanto de coisa. Gente, não posso esquecer, isso é importante. Deixa eu lembrar disso. Mas não dá, Eu gente, entendo. não dá. Foi Mas um é prazer, viu? um prazer. Muito obrigada. Muito E obrigada. lives aqui, né? A gente conversar sobre também autoestima, alto valor, conversar sobre Deus, sobre Jesus, a história dele, que é maravilhosa também, que a gente vai. Meu Deus, é maravilhoso demais. É muito assunto, mas não vai faltar oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue te abençoando no seu propósito. E o que precisar de mim, estou aqui. Que nós possamos ser luz nessa terra e que É possa verdade. levantar um exército de mulheres e mulheres dispostas a transformar vidas. Porque quando você entende o seu propósito, a sua missão, você sai da postura da vítima e você se torna protagonista. Muito obrigada, viu, Thaisa? Foi um prazer estar aqui com você. Agradeço a Deus e agradeço a você, porque essa live aqui vai ser transformadora, ela vai ficar salva Ai, e que vamos bom. compartilhar, porque como eu disse, como nós aqui estávamos conversando, a humanidade precisa ouvir. A humanidade precisa desse estalo, desse estalar de dedos, dessa clareza. Talvez tem pessoas aí que só tá precisando ouvir isso. Então, compartilhe essa live para que chegue ao máximo de pessoas, o máximo de mulheres e homens também, não tem problema, porque o perdão é para todos, para todos. E é isso. Eu agradeço vocês de ter participado, tá? De Eu que estar. agradeço. E a gente marca outras lives, sim, tá bom? Foi muito bom. Acho que travou, gente, a live dela aqui. Mas foi um prazer. Aí, voltou. Mas então é isso, vamos encerrar, né? Antes que ele encerre sozinho. Porque ele já tá com o contadorzinho aqui. A que tinha caído para mim, perdão, eu fui passar a mão no celular. Mas eu agradeço, viu, Thaisa? Continue sendo essa luz. Não, a humanidade precisa muito, nós precisamos disso. De mulheres fortes que se levante como um exército. E foi um prazer. Eu agradeço cada uma de vocês, mulheres que estão aqui. E lembre-se, o perdão é uma decisão, ele não é uma emoção, ele não é um sentimento, é uma decisão. Decida hoje perdoar. E o caminho ele vai ficando muito melhor através do perdão.
Vocês ouviram, né? Decida. Decida perdoar hoje. Então, um abraço, um Verdade. abraço da Obrigada, com Deus também. Tchau, ótima noite. Obrigada. gente. Abração para vocês. Vou encerrar. Tchau.